Oi pessoal, tudo bom? É Luciana Guiar, do Gestalt Terapia com Crianças. E como tem acontecido ultimamente, inspirada num comentário de um vídeo anterior, me deu vontade de gravar outro vídeo para falar desse assunto em especial. Eu vou chamar esse vídeo de Barriga de Grávida e Corpo de Criança é uma Terra de Ninguém. E por que eu dei esse nome para esse vídeo? Eu não sei se vocês já repararam, mas quando uma mulher fica grávida, por alguma razão que eu não consigo explicar, as pessoas acham que aquela barriga não faz mais parte dela. E se autorizam e se permitem, ao ver a mulher grávida, segurar a barriga, acariciar a barriga, apertar a barriga, falar com a barriga e coisas desse tipo, sem sequer, muitas vezes, inúmeras vezes, consultar a mulher dona daquela barriga se ela quer ser tocada. É como se a barriga fosse autônoma e não fizesse mais parte do corpo da mulher, né? E aí todo mundo resolve que vai botar a mão, que vai apertar, que vai segurar, que vai tirar foto com a cabeça juntinha, independente do que essa mulher quer, deseja e autoriza. Da mesma forma, é algo comum no mundo adulto fazer do corpo das crianças também uma terra de ninguém. Fazer do corpo das crianças um lugar onde se toca, onde se mexe, onde se esfrega, se aperta e tantas outras coisas, sem que a criança deseje, sem que a criança permita. Você se reconhece nisso? Isso é extremamente comum. As pessoas apertam, agarram, dão beijo, fazem assim no cabelo, apertam bochechas, puxam a criança para o colo. E vamos lá, gente, se não for alguém muito próximo, tipo mãe ou uma figura de cuidado e muito familiar da criança, isso não faz o menor sentido. Isso é um abuso, isso é um desrespeito. E eu diria mais, ainda que seja a mãe, a avó, a tia, o papai ou alguém muito próximo, esta criança tem o direito de dizer: ai, para de me apertar, ai, eu não quero beijo agora, ai, não me segura, me deixa, eu não quero. E isso é muito difícil, principalmente quando é enunciado para pessoas próximas, para familiares, porque muitas vezes isso não é aceito, pelo contrário, a criança sofre constrangimentos, punições e muitas vezes é imputada toda uma culpa para essa criança por não acolher de bom grado aquela expressão efusiva do adulto. Acontece que esse adulto esquece que a criança ela é um corpo e que, portanto, esse toque e essa aproximação precisa ser percebida e identificada por essa criança que precisa, desde muito cedo, identificar o que faz bem e o que não faz bem, o que ela pode acolher e isso a completa e contribui para o seu bem-estar e para o seu desenvolvimento, e que tipo de toque ou de entrada nesse corpo ela não quer, ela não gosta. E aí é fundamental para o adulto deixar a criança discriminar e escolher que tipo de toque e de contato corporal ela quer ter com o adulto e com outras crianças, quando, em que momento e de que forma. A gente fala muito sobre abuso em crianças, tanto no que diz respeito ao abuso sexual, quanto no que diz respeito aos maus tratos físicos.
E parece que o abuso e a violação do corpo da criança acontece só nesses casos. É óbvio que nesses casos isso está concretamente, flagrantemente presente, mas mesmo nos casos travestidos de carinho, de aconchego, de conforto, se for algo sem consentimento, se for algo que é um desejo do adulto, mas não é um desejo da criança, ainda que seja um carinho, ainda que seja uma brincadeira, é tão invasor e tão abusivo como qualquer outro. E na medida que a criança precisa se acostumar e entubar aquilo, já que o adulto não dá permissão para que ela diga não, para que ela diga eu não quero, para que ela diga me solte, me largue, não faz isso desse jeito, ela acaba muitas vezes precisando entubar aquilo, se desensibilizando e virando um grande boneco de posto, né, um grande boneco de argila que se deixa tocar, que se deixa apertar, que se deixa cheirar, que se deixa beijar, mas se desensibilizando desse toque, desse contato, para que ela possa suportar algo que ela não pode mais escolher. Isso diz respeito a todos os adultos que lidam com a criança. E não é porque são pais, mães e pessoas mais próximas que têm um direito maior sobre o corpo dessa criança. Que fique bem registrado. Quanto aos adultos que não têm intimidade com essa criança, esse tipo de postura é, na minha opinião, ainda mais bizarro e surreal, mas é algo absolutamente naturalizado. As pessoas apertarem bochecha, as pessoas chamarem a criança, vem aqui, me dá um beijo, deixa a tia dar um abraço ou qualquer outra coisa, muitas vezes sem ter o menor vínculo com a criança, sem ter a menor intimidade com a criança. E o pior disso tudo são muitos pais que, em nome, e professores e educadores, que em nome das boas maneiras e da etiqueta, forçam as crianças a cumprimentarem os adultos, beijando e abraçando, forçam as crianças entre si, imediatamente depois que elas brigam, a se abraçarem e se beijarem para fazerem as pazes, passando por cima completamente da possibilidade da criança identificar e dosar que tipo de contato ela quer e pode ter com aquele outro, com aquela outra pessoa naquele momento. E aí, por que eu falei tudo isso? Isso por si só já seria um alerta para todo e qualquer adulto no trato com toda e qualquer criança. Mas quando nós chegamos na seara da psicoterapia, isso precisa ficar muito bem marcado. Porque se os adultos em geral violam o corpo da criança porque acham ela fofa, gostosa, linda e por isso querem apertar, amassar, beijar, cheirar, apertar, ok. Agora, um psicoterapeuta jamais pode funcionar da mesma forma. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Então, vamos começar a pensar nas crianças que nós atendemos, no tipo de impacto que as crianças nos causam, no tipo de vontade que dá em cada um de nós em relação a cada criança e em como nós podemos estar normatizando, naturalizando esta forma de invasão do corpo da criança na forma de carinho, de cumprimentar, de dizer oi, de dizer tchau, sem nos darmos conta de que nós estamos perpetuando uma cultura da invasão. Uma cultura
do não respeito aos limites da criança. Aí alguém pode dizer, mas Luciana, as crianças precisam de abraço, beijo, amor, acolhimento. Sim, desde que elas escolham isso, desde que elas queiram isso, desde que seja dado a cada criança a possibilidade de, face a um carinho ou a uma aproximação que ela não deseja, que ela não quer, que seja dada a oportunidade de ela dizer, não, eu não quero. E jamais essa situação seja encaminhada para algo como uma punição ou como uma culpabilização da criança. Então, nós, como psicoterapeutas, precisamos ficar muito atentos a essa coisa da chegada da criança e da despedida. Então, isso me ocorreu por conta dos temas dos últimos vídeos, né? Desse final da sessão terapêutica, dessa despedida. Despedida não significa, em hipótese alguma, qualquer tipo de contato físico, qualquer tipo de regra social, de 2 beijinhos, abraço, ou aperto de mão, ou o que quer que seja. Nós não somos reprodutores de formas habituais, porque elas existem, percebe? Nós estamos aqui para facilitar o processo da criança, e faz parte do processo da criança que ela identifique aquilo que serve e aquilo que não serve, aquilo que a nutre e aquilo que a invade. E nós não podemos fazer o papel do invasor e daquele que desrespeita, mas, por outro lado, daquele que dá espaço para que ela possa mostrar o que ela precisa, de que forma ela precisa, em que frequência e em que intensidade. Então, é muito comum, ao nos despedir da criança, já na presença dos pais, isso é um clichê internacional, intergaláctico, digamos assim, da clínica com crianças, aquela mãe que diz: se despede da Luciana, dá um beijo na Luciana, dá um abraço na Luciana, você não vai dizer tchau? Ou coisas desse tipo. E diante disso, eu cuido de esclarecer imediatamente para essa mãe e para essa criança. Existem muitas formas de nós nos despedirmos, né? E aqui, quem escolhe essa forma é a criança, é do jeitinho dela que nós vamos nos despedir, porque nós estamos aqui para auxiliá-la a descobrir o próprio jeito. E, portanto, pelo menos aqui, nós vamos abrir espaço para que a forma dela de despedida se manifeste. E isso é, ao mesmo tempo, uma intervenção para a mãe e uma intervenção para a criança. Ao mesmo tempo, eu dando um contorno e um limite para essa mãe, para que ela não faça esse tipo de exigência, e ao mesmo tempo mostrando para a criança, olha só, eu posso estar com você da forma como você quiser e puder. Você não tem que falar comigo quando chega e quando sai de uma determinada forma, nem precisa me tocar, me beijar ou me abraçar se você não tiver vontade. Algumas crianças fazem isso espontaneamente, ok, e nós acolhemos. Outras crianças não. Outras crianças, na medida que se sentem acolhidas na sua forma de se despedir, eventualmente ao longo do processo terapêutico, elas vão transformando essa forma de chegar e de sair, e o próprio contato físico e a aproximação do corpo desse terapeuta. E isso, obviamente, fala do processo de cada criança. Então, eu quis gravar esse vídeo rápido para lembrar a vocês que corpo de criança precisa ser respeitado, porque ele é a concretização do ser. Nós somos um corpo que sente, que pensa e que age. Nós somos um corpo animado no mundo. E esse corpo / criança
precisa ser respeitado nas suas particularidades. E nós só vamos lograr a nossa tarefa terapêutica se nós possibilitarmos que ela perceba, que ela se dê conta do que ela precisa a cada momento e ela possa dizer, enunciar o que pode e o que não pode. De outra forma, gente, como é que nós imaginamos que as nossas crianças vão aprender a se proteger de invasões, de atentados ao seu corpo, seja de estranhos, seja de conhecidos? Como é que a gente imagina que elas vão aprender se nós não damos espaço para que elas digam não, para que elas digam sim e para que elas escolham o jeito que elas vão tocar e serem tocadas pelos outros? Isso é muito importante, é fundamental para um psicoterapeuta prestar atenção e se dar conta, não só para propiciar isso para a criança, como também para esclarecer, orientar e trabalhar essa temática com os pais responsáveis, familiares e educadores, tá certo, gente? Só lembrando, hoje é dia 11 de julho, no Dialógico, Núcleo de Gestalt Terapia. Nós vamos ter agora, no início de agosto, 2 atividades clássicas nossas. Dia 5 de agosto, a oficina Criando Brincando, uma oficina de criação e criatividade para psicoterapeutas. E de 7 a 11, 5 dias inteiros, o nosso curso Gestalt Terapia com Crianças, intensivo básico, que é a minha menina dos olhos e que esse ano vai ter só uma edição. Vou deixar o link aqui embaixo e, para finalizar, aqueles recadinhos de sempre, né, gente? Curtiu? Clica. Se você acha que alguém pode se beneficiar do vídeo, compartilha. Gente, e por favor, se você não se inscreveu no canal, continue se inscrevendo, né? E traga outras pessoas. A gente está quase chegando na marca de 1000 inscrições. E aí vocês podem me perguntar o que isso tem a ver. Eu vou dizer nada, mas 1000 é um nome bonito, né? É um nome não, gente, é um número bonito, é um número legal. E isso significa que a mensagem está sendo espalhada e semeada em muitos cantos. E é, na verdade, isso, né, que eu gostaria de deixar para vocês. Então, na medida que vocês compartilham, que vocês se inscrevem, que vocês dão like, vocês vão contribuindo para aumentar essa rede de troca. E, novamente, espero os comentários de vocês, porque dos comentários, a minha vontade de comentar faz com que eu grave outro vídeo. E que assim a gente possa continuar, tá bom? Uma beijoca, agora eu fui de verdade.